A Receita Federal vai monitorar transações de Pix e cartão de crédito agora em 2025. O que isso muda para você do outro lado? Será que realmente o governo vai definir o quanto a gente ganha e o quanto a gente vai poder gastar? Será que agora a gente vai ser taxado pelos Pix? Vem comigo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber nesse vídeo e tirar todas as suas dúvidas também. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais, então já se inscreve nesse canal. Corre na boca miúda pra tudo que é canto, porque o povo adora. Toda vez que mexe em uma coisa assim, Pix, é cartão de crédito, pronto. Surge das profundezas dos bueiros desse grande fazendão com Wi-Fi, um monte de gente falando e fazendo teoria da conspiração, falando que vai acontecer isso, fazendo aquilo outro, que o governo vai proibir a gente de comprar arroz, que vai decidir se a gente compra feijão preto, feijão carioca. Tem um monte de coisas surgindo por aí. Mas nesse vídeo eu vou explicar de uma forma um pouco mais completa tudo o que tá acontecendo agora e o que a gente pode esperar daqui pra frente. Eu não sou contador, eu sou economista, então as questões contábeis mais específicas eu vou deixar para quem saiba falar, mas eu vou tentar explicar para vocês essa questão do conceito tributário e também das questões relacionadas ao que a Receita Federal está propondo daqui para frente. Se você usa bancos tradicionais como Bradesco, Santander, Itaú e por aí vai, você já tem tudo transacionado, todas as transações já são diretamente enviadas para a Receita. Isso é uma década para frente. Por quê? Isso já acontece há décadas, tá? Todas as informações são repassadas. Então, se você faz um Pix pro seu amigo na sua conta, já tem todas essas informações. O que muda daqui para frente é que essa nova lei, que está em vigor desde o dia 1º de janeiro, é a adição de duas novas categorias do sistema financeiro. A primeira são as operadoras de cartão de crédito e a segunda são aquelas contas de meios de pagamento, como 99Pay, a AME, a PicPay e por aí vai. Por que tem essa inclusão agora neste momento, pequeno querubim? Quando nós falamos sobre justiça social, a gente precisa falar sobre justiça tributária também, né? Se porventura você aí do outro lado recebe 10 mil e declara que você ganha 2 mil reais, concorda comigo que você está sonegando 8 mil reais de imposto? Esse vídeo a gente não vai conversar sobre se aquele imposto A ou B é legal, é justo, é bacana. Nós não vamos conversar sobre isso, tá bom? A ideia aqui é a gente conversar sobre a premissa de que temos leis que nos obrigam a pagar impostos. Ponto. Então a gente vai falar sobre a obrigatoriedade para todos dentro dessa sociedade, desse grande Brasilzão. Então, se Maria tem que pagar, se eu tenho que pagar, João também tem que pagar, concorda comigo? Até porque a máquina pública ela funciona também com base na arrecadação. Então, se Maria paga mais, eu pago mais e João paga menos, e a gente anda na mesma estrada, a gente tem o mesmo SUS que vai fazer ali a fiscalização sanitária nas coisas, essa conta tá um pouco errada, concorda comigo? Com base nisso, a Receita Federal, modernizando o processo de tributação e de fiscalização, falou: precisamos incluir operadoras de cartão de crédito e meio de pagamento. Isso porque muitas pessoas, falando agora do lado das pessoas jurídicas, muitas pessoas usam esses meios de pagamento, principalmente profissionais autônomos, falando assim: vamos lá, vamos fazer um Pix aqui, você pode me pagar por Pix, achando que estão fazendo, né? Sendo que todas as transações do Pix hoje já naturalmente já são vinculadas ao Banco Central. Essas informações, e aqui a gente precisa diferenciar o que é monitorar e tributar, essas transações que são feitas ali, naturalmente, boa parte delas podem não ser declaradas quando você está falando de imposto de renda. Por que eu fiz essa diferenciação? Porque o monitoramento ele vai ajudar para identificar possíveis irregularidades no sistema. Então, sabe aquela pessoa que recebe, que fatura 10 mil, mas declara que está tirando 2.500? Tem ali aquela margem que tem um troço errado ali. Mais uma vez, lucro é uma coisa, faturamento é outra. Não existe pagamento de tributos em cima de custo de produção. Presley, eu pago tributo na farinha do bolo de pote. Aí você paga no consumo, você não paga na sua renda, entendeu? Então, quanto que você vai pagar de lucro é em cima daquele valor que você tem. Você vai pagar de imposto.
Aí, outro lado também agora, tem a questão das operadoras de cartão de crédito. E por que elas estão entrando nesse samba? Se porventura você ganha 2.000 e você está gastando no cartão de crédito 7.000, de onde está surgindo esses 5.000 reais aí? A Receita Federal vai falar, opa, o que você está fazendo aí para arrumar esse dinheiro aí a mais? Que você não está declarando pra gente? Tem que declarar o imposto. Mais uma vez, a discussão não é se o imposto é bacana ou se é coisa de filha da puta. A gente está conversando aqui sobre a obrigatoriedade. Então, muitas pessoas também ficaram na dúvida, e aí, né, isso aqui é uma opinião minha, sobre a questão do cartão de crédito. Né? Algumas pessoas estão falando, mas, poxa, eu tenho um cartão de crédito que eu empresto para minha família inteira, e a minha família inteira faz o Pix no final do mês para mim, então isso vai me prejudicar, isso vai me gerar mais imposto? Não. Por quê? Com base em tudo que eu li, com todos os relatórios que saíram, com todas as informações obtidas até então, a hora que eu tô gravando esse vídeo, que é dia 7 de janeiro, às 8 horas da manhã, nós não teremos nada modificando, porque como eu falei, é diferente monitorar e tributar. Esse tipo de inconsistência, digamos assim, é muito fácil de ser justificada até mesmo dentro da Receita. Que ele vai pegar e vai falar assim, ok, essa pessoa aqui que está gastando 7.000, ela mora com algumas pessoas, essas pessoas têm uma renda maior, ou essa redoma desses valores estão dentro de uma capacidade ok, então tem uma margem talvez ali de permissividade, ok. Agora, se porventura você na declaração do teu imposto de renda, você foi lá e colocou que você ganha 2 salários mínimos, mas ao longo de, sei lá, 7 meses, você estava pagando 22.000 de fatura todos os meses, alguma coisa está errada. Então, esse é o ponto que a Receita Federal pretende em fazer, que é a redução da sonegação e das evasões fiscais. Muitas pessoas estão falando sobre a questão do empreendedor, que vai ficar um pouco mais difícil, Tem um cara que viralizou que foi assim, gente, que conta feia. Que é um cara no TikTok, ele fez um vídeo falando, um advogado, fazendo uma conta de padaria falando sobre o vendedor de milho, né? Que foi o exemplo que ele usou, né? Por quê? Hoje, muitas pessoas, principalmente autônomos, que não são registrados, eles fazem transações e recebem por Pix, né? Mas aí, usando o mesmo exemplo que ele deu, se eu não me engano, não vou lembrar o certo, mas era algo do tipo assim, o cara, ele faturava, sei lá, 10.000 por mês, né? Digamos que esses 10.000, 6.000 seja de custo dele. Vai sobrar para ele de lucro 4.000 reais. 4.000 reais é muito mais do que a faixa ali que começa a pagar imposto de renda. Então, se você aí do outro lado quer CLT, paga imposto de renda já direto na fonte, por que aquela pessoa que está vendendo o milho dela na rua não tem que pagar o imposto dela também direitinho? Qual que é a diferença? É porque o outro é batalhador e vende milho, mas e a moça que está limpando o chão, talvez, dentro de uma empresa? Ela também não é batalhadora? Então aqui entra essa questão, né? O mesmo pau que dá em Paulo tem que dar em Pedro. Novamente, pela terceira vez nesse vídeo, se você quiser conversar sobre quais tributos podem ser justos, são muito altos, poderiam ser flexibilizados, a história é outra. Mas aqui a gente está conversando com a premissa de que tudo precisa ser, né, pago por todo mundo. Você é uma pessoa física e você está recebendo na sua conta física, você vai pagar muito mais imposto porque a regularização, né, tipo a questão da nota fiscal e tudo mais da pessoa física paga muito mais imposto do que a pessoa jurídica. Então, nesse momento, é importante, inclusive, as pessoas que trabalham dessa maneira autônoma abrir o famoso MEI. Porque se você abre o MEI, você paga uma taxa ali por mês e você tem uma série de benefícios que, inclusive, vão te ajudar em questões de seguridade social. Então, ainda assim, é algo que pode ser importante para que você consiga profissionalizar a sua atuação profissional. Diferente do que muita gente está falando, isso realmente pode, em determinadas situações, trazer alguns tipos de prejuízo. Só que, mais uma vez, todos nós, principalmente você que seja CLT ou você que tem ali o seu modelo de negócio que precisa de da transação em cartão de crédito e tudo mais, você já paga os seus impostos. Então isso não vai mudar nada para você, teoricamente. A não ser que você faça algum tipo de trabalho por fora e tudo mais, que são esses extras que surgem por aí. Então, muitas pessoas costumam fazer freelance, né? Então a pessoa, a pessoa ela trabalha de segunda a sexta até 5 horas em um trabalho, e aí à noite ela faz uns biquinhos ali, fazendo uma coisa aqui, outra colar, trabalhando com internet, faturamento disso, aquilo outro. Então, tudo isso também precisa ser declarado como renda sua. Até porque muitas dessas pessoas vão passar
lê muito esse tipo de coisa, né? E aí um outro tópico que eu vi muitas pessoas comentando sobre é a questão da privacidade, né? Então, eu não sei de onde que essa galera acha que, assim, é muito narcisismo pra mim. Eu acho que as pessoas se acham muito importantes e elas precisam voltar a se achar desimportantes. Porque elas ficam assim, meu Deus do céu, o Estado vai saber o quanto que eu gasto. Ai, minha privacidade. Como se o Estado não tivesse mais o que fazer do que ficar lá vendo o quanto que o José das Couve tá gastando no final das contas. Se ele tá comprando cigarro Marlboro, Hollywood, ou se ele tá comprando, assinando OnlyFans de blogueira. Sabe, a questão aqui base é, primeiro, o Estado já sabe tudo o que você faz. Como eu falei no começo do vídeo, há décadas nós já temos todas as transações financeiras sendo repassadas para o Banco Central, para o governo, para a Receita Federal, para todo mundo. Não vai mudar absolutamente nada se você já usa os mecanismos tradicionais de pagamento. O que vai mudar são a inclusão desses dois fatores. Justamente porque o cartão de crédito também funciona como uma metodologia de fraude. Algumas pessoas estão falando assim, coisas do tipo, ah, poxa, mas eu acho que a galera, isso vai ser para pegar os mais pobres por causa desse valor de 5 mil reais, né? Na minha humilde opinião, eu acho que esse processo de fiscalização e de modernização, usando principalmente esses meios de pagamento, é justamente para poder ir fechando o cerco para todo mundo. O que a gente precisa agora, daqui para frente, é ficar de olho se com os grandes e bilionários também vai ser feito da mesma forma. Porque para o trabalhador, por exemplo, autônomo que vende o tal do milho, ele não tem as informações necessárias para poder abrir um MEI para ele sabendo que ele vai pagar menos imposto, que ele vai ter que declarar, que ele vai ter que honrar com as questões tributárias dele, mas que ele pode pagar menos imposto se ele abrir um MEI para ele. Agora, o rico, até por exemplo os grandes empresários industriais, eles sabem que se ele trocar, por exemplo, de sorvete para sobremesa, a carga tributária já é outra para ele. Então, a gente precisa também trabalhar com essa questão das informações. Então, eu acho que uma ponta do governo ali tem que trabalhar também nessa questão de auxiliar as pessoas nesse processo dessa migração e nessa profissionalização, nesse processo de registro como um todo, tá? Então, não vai mudar em nada. O governo não está querendo ver o quanto que você gasta, privacidade, não tem nada a ver, né? Inclusive, até algumas pessoas falam sobre a moeda digital, o Drex, o governo vai proibir, vai não sei o quê, não tem nada a ver com isso, sabe? Eu acho que tudo que envolve meio de pagamento, tudo que envolve cartão de crédito, que envolve Pix, coisas que são muito populares, abre uma margem muito grande para as pessoas tanto serem criativas pro lado negativo, quanto para começar a criar essas teorias da conspiração, né, e tudo mais, e achar que o Estado vai querer, sabe? Não, cara, não, sabe? Tipo, ele já sabe, então é muito ingênuo, inclusive, as pessoas acharem que o Estado não sabe o quanto que você ganha, o quanto que você gasta, o quanto que... Enfim, o Estado sabe até para onde que você vai, onde você deixa de ir, e é por essas e outras que as pessoas, inclusive, usam dinheiro vivo, né? E uma das coisas que eu acho que pode acontecer daqui para frente, e o Estado vai precisar também de mais fiscalização nesse sentido, é o famoso desconto em espécie, né? A última vez que eu fui... a última vez não, né? Eu fui pra Argentina no ano passado e eu vi essa diferença, né, da tributação não, do valor das coisas pagando em dinheiro, em espécie e pagando em cartão. Então eu acho que com com essa fiscalização um pouco mais forte, pode ser que isso também possa começar a ser mais comum aqui, mas em algumas regiões, inclusive aqui do Brasil, regiões mais interioranas, já fazem isso, que é aquela questão do pagamento em... Primeiro, né, só aceita dinheiro. Aí, até há pouco tempo atrás, eu só aceita em Pix, justamente para isso, tá? Para poder, enfim, sonegar. Sei nem porque que eu botei em aspas, porque é sonegar de fato. E também a questão daqui pra frente que pode acontecer é esse ponto do desconto em dinheiro em espécie. Por exemplo, o valor de uma blusa é 70 se você comprar no cartão de crédito ou débito, e ele vai sair por 62 caso você compre em dinheiro em espécie, né? Então eu acredito que isso também possa ser, porque, cara, ser humano, principalmente o brasileiro, ele arruma jeito de tudo, né? Então, da mesma forma que a fiscalização também vão encontrar alguma forma de burlar. Então, assim, a questão é sempre tentar modernizar para transformar cada vez mais essa questão da justiça para que todos nós consigamos pagar menos impostos, de fato, e impostos mais justos, né? Então, eu acredito que até
disparidade explica bastante do porquê que a carga tributária é muito alta em determinados setores, porque é preciso ter esse conceito da equivalência. Então, não trabalho na Receita Federal, não tenho nenhuma informação vindo de lá, não conheço ninguém que trabalha de lá. Aqui, todas as informações que eu passei nesse vídeo foram com base nas respostas que eu vi da Receita Federal, das redes sociais da Receita Federal, com base nos sites que eu consultei oficiais do governo e toda uma pesquisa que eu fiz ali relacionada a isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou tentar responder. E também, como eu falei, tem as redes sociais, no Instagram e no TikTok, o vídeo com uma versão mais reduzida para você mandar no grupo da família, para você mandar para os seus amigos, para poder também ter essa explicação um pouco mais rápida e um pouco mais objetiva, digamos assim, para quem não aguenta assistir um vídeo, por exemplo, de mais de 15 minutos, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas também, não deixe de se inscrever nesse canal, ajuda esse youtuber aí que tá querendo fazer em 2025 este canal florescer e vambora aí que a gente precisa fazer mais coisas também e mais combate à desinformação também. Um beijo no coração e até a próxima.